Olá amigos, boa noite, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, aqui estamos nós, mais uma semana se iniciando, graças a Deus, mais uma semana de estudos e reflexões. Nós agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão conosco, Jane, nós podemos ver Fernanda lá tão longe de nós, Edith, Guto, Gil, Lília, sejam todos bem-vindos, Ivete, Célia, sejam muito bem-vindos, uma alegria para nós, Edith, Rosângela, Cida, são muitos amigos conosco nesse instante, a gente adora esse encontro, porque é uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos por alguns momentos, refletindo alguma coisa boa que faz bem à nossa vida, ao nosso entendimento. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda, Júlio, Sebastiana. Vamos lá, minha gente, vamos fazer nossa prece e logo iniciamos hoje, segunda-feira, nossa noite de reflexão da obra Os Mensageiros de André Luiz. Então, vamos seguir hoje o capítulo 18, que está falando a respeito de informações e esclarecimentos que André Luiz estava tendo. Vamos à nossa prece? Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, para que continuemos a nossa jornada com a alegria de viver, com a certeza de estarmos cumprindo a nossa tarefa na terra. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, meus amigos. Nós estávamos vendo um momento em que André Luiz, junto de Vicente, seu companheiro de trabalho, de jornada, sob a proteção de Aniceto, que é o orientador dos dois, eles estão indo em direção à crosta terrena para a primeira experiência de trabalho, de atendimento, de ajuda. Então é um estágio de uma semana. Nessa trajetória de nosso lar até a crosta terrena, eles pararam num posto de socorro. E neste posto de socorro, eles encontraram Alfredo, que era o dirigente do local, e também Ismália, a sua esposa, que não coabitava com ele nesse local, mas que estava ali num encontro fraterno, para rever o marido e ajudar nas tarefas. Ela vinha mensalmente visitá-lo e participar então das atividades ali. Ali eles estão em conversa, muita coisa, André Luiz está surpreso, ele não imaginava o tamanho do trabalho. E Alfredo está exatamente falando a respeito da guerra, a guerra que começa a acontecer na Europa, década de 40, então começa a acontecer na Europa e o psiquismo que a guerra está trazendo no astral, no mundo espiritual. Todo esse pensamento de sofrimento, de dor, de ódio e de angústia das pessoas, ansiedade, vão contaminando a psicosfera e assim também passa a atuar sobre as pessoas, o psiquismo das pessoas, encarnadas e desencarnadas, vale bem a gente dizer isso, porque o pensamento é do espírito e não importa se o espírito está encarnado ou desencarnado, ele é o senhor do seu pensamento, então ele é afetado da mesma maneira. E eles estão ali nessa conversação e vamos seguir então nessas informações de esclarecimento que eles estão recebendo, porquanto dizia Alfredo que ele tinha tido notícia do serviço de meteorologia do mundo espiritual, de que eles teriam uma tempestade magnética causada por essas vibrações e esses pensamentos. E que, embora Aniceto estivesse acostumado e pudesse enfrentar a tempestade no transcurso da viagem, André Luiz e Vicente não. Seria a primeira experiência deles nesse sentido e ele temia pelos dois. Então ele sugeriu que eles permanecessem naquele reduto mais aquela noite e no dia seguinte, após a tempestade, eles pudessem seguir viagem em direção à crosta terrena. Bem, é aqui que nós paramos e vamos continuar então deste ponto.
Antes, dizendo nosso boa noite a Fátima, a Dilza, Brígida, Sérgio, Carlos, seu Antônio, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, graças a Deus, também o YouTube entrou, então os amigos que puderem, dão uma passadinha por lá, registrem a presença, nós já falamos disso, porque com a movimentação, acesso aos vídeos que vão ficando no YouTube, nós garantimos que permaneçam lá e que outras pessoas também possam assistir, né? Futuramente precisarão com certeza assistir alguma coisa que lhe interesse e está lá disponibilizado para todos. Então não esqueçam desse recadinho nosso, de que passem por lá, se cadastrem, toquem aquele sininho, dê um sinal de positivo, participe de alguma forma, que é o modo que nós temos de colaborar para que uma mensagem melhor, mais edificante, se está boa para nós, seja boa também para outras pessoas. Vamos lá, que nós estamos na conversação a respeito então desta possível parada da equipe de André Luiz, Aniceto e Vicente no posto de socorro por conta da tempestade magnética. Dirceu, boa noite, Sônia, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos lá então, dizia neste momento Aniceto explicando a respeito dessa psicosfera pesada, pela guerra, pelos desentendimentos, pelos ódios, pelas tristezas. Então ele dizia, a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Então ele falando de uma humanidade terrestre, e quando nós falamos de humanidade terrestre, vamos lembrar que não é aquela apenas de 7 bilhões de criaturas encarnadas ou reencarnadas aqui na crosta terrena, mas que é um composto de 22 bilhões de espíritos que para o orbe terreno, esse condomínio chamado Terra, porque é um condomínio porque é formado da crosta, que é uma esfera, mas tem as esferas espirituais também habitadas. Então, os 22 bilhões de espíritos, 7 estão encarnados, 15 estão desencarnados, mas juntos nós formamos a humanidade terrestre, que habita o planeta Terra. Então, quando ele diz a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito, porque são bilhões de mundos nesse universo infinito. E todos esses mundos vão recebendo as criaturas filhas de Deus. Então as criaturas que Deus está todo o tempo gerando, produzindo para que habite esse universo e faça o seu processo evolutivo. Em vão, a guerra desfechará desencarnes em massas. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Então veja, não adianta a guerra no sentido de diminuir até a população terrena, porque existem essas ideias de que no local está super povoado, nós precisamos dar um jeito porque vai faltar alimento. A gente ouve muito desse tipo de comentário e esse não adianta. Não adianta a guerra, ela vai destruir muitas vidas, vai fazer muitas criaturas desencarnarem em massa. Mas esses mortos pesarão na economia espiritual da Terra, porque saem da crosta terrena, mas estarão no invisível, retornando à Terra no mais rápido possível. Então não matamos espíritos, podemos destruir corpos, mas o espírito toma de outro corpo, outra formatação, retorna ao palco da vida, porque é a lei do progresso para todos. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço de suor e lágrimas. Enquanto a população terrena não conseguir falar uma mesma linguagem do amor, embora línguas diferentes, mas a linguagem da afetividade, do respeito, da ética, da moral, do amor ao próximo, enquanto a humanidade terrena
não for capaz de desenvolver esse potencial que temos em nossas almas, claro, trazemos conosco o clichê divino, vai haver muita lágrima, vai haver muita dor ainda na face da terra. Porque, na verdade, se nós olhássemos, né, desenvolvêssemos esse potencial mais rapidamente, quem vai eliminar a outra criatura que, pelos laços afetivos, ela quer bem? Não vai. Quem vai querer tomar o bem de uma criatura e deixá-la ao léu, exposta a todas as dificuldades da terra? Não vai. Então, a hora que nós começarmos a respeitar um pouco mais, a entender que o outro também tem direitos e todos temos deveres uns para com os outros, as coisas vão mudando. Estamos longe de termos um planeta todo assim, claro, senão não teríamos mais uma discussão na face da Terra, mais uma briga, mais uma separação, mais um campo de guerra, não teríamos. Então estamos longe, porque ainda existem esses focos na face da Terra. A única coisa é que nós já percebemos que são pontuais. Não há uma guerra geral, não há um extermínio das criaturas geral. Embora nós tenhamos que ter muito cuidado, porque como a nossa cibernética, o nosso mundo tecnológico está muito evoluído, as guerras de destruição em massa não necessariamente são mais aquelas dos canhões. Nós podemos ter outras formas de eliminação em massa na face da Terra. E é esse o cuidado, porque quando desenvolvemos amor ao próximo, não vamos concordar com esse tipo de coisa. Não vamos aceitar que isto aconteça. Vamos estar atentos a esses movimentos que eles vêm, porque o mal está aí ainda, insuflando as mentes malignas, que estão aqui, muitas delas reencarnadas, e reencarnadas para se melhorarem. Mas como tem essa vulnerabilidade do mal dentro de si e ainda se comprazem nisso, por N razões, se tornam instrumentos muito fáceis nas mãos dessa espiritualidade inferior que deseja destruir, que deseja trazer o caos, que deseja implantar o desamor, quer dizer, aquilo que é contrário à lei de Deus. Então nós temos que ter atenção, aquele orar e vigiar de Jesus é isso mesmo, é para todos nós, que a gente tenha esse cuidado, atenção, comportamento mais adequado aos ensinamentos de Jesus, os que se dizem cristãos. Então vamos ter comportamentos mais dignos para não permitirmos essas situações se desenvolverem na face da Terra. Mas, até porque, voltamos a dizer aqui o pensamento do mundo espiritual, não adianta querer eliminar pessoas aqui da face da Terra, corpos, porque esses espíritos retornarão, eles vão ao mundo espiritual e nova oportunidade reencarnatória se faz e em breve tempo estarão aqui outra vez, continuar a sua trajetória, seu aprimoramento. Então, a guerra, diz aqui Aniceto, fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Assim como fascina tiranos, como fascina ditadores, como fascina criaturas que querem ter o domínio de um povo sobre outro povo, ou alguém que quer se arrojar o mandatário em todas as situações, encarnados, existem muitos desencarnados que também se comprazem nesse tipo de movimento. Então, um grande número de núcleos, grupos das esferas invisíveis estão dispostos ao combate, à destruição. Por isso que Jesus, naquele instante em que ele encontra
o endemoniado de Gadara, né? O gadareno, o homem louco, translocado que andava pelas ruas, que morava nos cemitérios de Gadara, e ele, diante daquele homem, o homem estanca diante da figura de Jesus que está em Gadara, e ele então diz aquele homem: como é o teu nome? E o homem responde para ele: Legião. Quer dizer, não era o homem falando, o homem enlouquecido. Era um núcleo de espíritos enlouquecidos que usavam aquele homem como um porta-voz, como um instrumento, como um vassalo da sua vontade. E faziam dele um joguete. Então diz legião. E Jesus manda. E ainda pergunta para Jesus: que queres tu conosco? Quer dizer, o que você está querendo? O que você tem a ver conosco? Jesus manda que eles saiam daquele local, daquele homem, se afastem e recupera aquele homem. O muito interessante nessa passagem, que vem concordar com isso que Alfredo Aniceto está falando, é que conta o relato bíblico de que o povo de Gadara não gostou de Jesus libertar aquele homem da legião de demônios ou espíritos inferiores que o atacavam. Eles expulsaram Jesus de Gadara e Jesus teve que entrar no barco e sair, porque eles estavam tão acostumados com aquelas loucuras que agora ia acabar aquele costume, aquilo que talvez para alguns fosse distração, para outros fosse desejo de destruição, não sabemos, mas não se agradaram da libertação. É interessante porque nós vemos que nem todos gostam de ser libertos. Estão aprisionados a uma série de coisas, de situações, de movimentos, e não são capazes de enxergar uma vida diferente que não seja aquela prisioneira daquele idealismo, daquela maneira de ver a vida, daquelas companhias que está habituado. Não se sente capaz de viver sem isso, não quer a liberdade, quer continuar ali, aprisionado naquele contexto que ele abraça como o seu mundo e não gosta, não se aplica na liberdade. É interessante vermos isso, por isso que eles dizem a razão, porque é que eles não aceitam essa liberdade por conta disso, porque há núcleos de espíritos malfeitores que se apropriam da mente dessas criaturas que estão mais enfraquecidas e acabam querendo dominá-las. Então continua ele a dizer a respeito desse estado de guerra, né? Ela fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos de esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, no campo da palavra ou da ideia. Então veja que ele não está falando apenas de uma guerra de armas, uma guerra bélica de armas, não. Ele está falando que existem outras guerras dentro de uma guerra física, se nós podemos dizer assim, uma realidade material. Existem guerras de palavras e guerras de ideias. E uma pessoa que não esteja vivendo dentro das linhas de frente, como ele colocou na semana passada que nós vimos, não está lá na linha de frente nos campos de batalha, ela pode estar dentro da sua casa, ela pode estar no seu ambiente de trabalho, ela pode estar nas ruas, distante daquela guerra física, em verdadeiras guerras de palavras e guerras de ideias. Nós estamos vivendo um momento parecido com isso aqui no Brasil, nas questões políticas que estamos vivenciando ultimamente. Há uma guerra de ideias declarada e uma guerra de palavras sendo realizada todos os dias. É uma guerra. E essa guerra vai gerando uma vibração complicada
que vai tornando o homem vulnerável a ataques de pestes. Foi o que ele falou, lembram-se das pandemias, pandemias, endemias que vão se processando, porque a pessoa vai ficando dentro, se é um campo atmosférico contaminado pelos pensamentos negativos, pensamentos de briga, de desentendimento, esse campo é um campo fértil para micro-organismos que vão atacar os seres humanos. Então somos nós que temos que cuidar para que isso não aconteça com tanta facilidade, não. Nós não podemos abrir brechas, nós temos que respeitar a maneira de ser de cada um, não precisamos entrar em guerra, não precisamos discutir sobre os nossos pontos de vista com as outras criaturas, não há a menor necessidade disso. Cada um siga a vida conforme entenda que deva seguir. Vamos respeitar isso nas pessoas. Ainda hoje assistindo um noticiário, era um debate e alguém, um entrevistador falando para uma pessoa aqui no Brasil a respeito dessa polarização política, dizendo, pois eu não consigo nem me relacionar com os meus familiares que pensam diferente de mim. Olha que coisa absurda. É guerra declarada dentro do lar, por questão de ideias, de pensamentos. Porque eu não posso conversar com os meus familiares porque eles não pautam da mesma escolha que eu fiz politicamente falando. Eu não posso querer bem, eu não posso cuidar bem, eu não posso viver debaixo do mesmo teto por essa razão. Esse fato, essa escolha política, estamos em período eleitoral, né, aqui no Brasil, e por conta disso, isso tudo vem à tona, é pauta das nossas conversações, mas isso não pode ser razão de não conseguir estar ao lado de um ente querido, ao lado de um familiar, porque esse familiar vai votar em alguém diferente daquele que eu quero votar. Quer dizer, não tem lógica uma coisa dessa. Eu estou colocando acima do meu amor familiar, acima da ordem, do bem-querer, essas questões ideológicas. Não tem cabimento. Isso não tem cabimento para nós. É algo que não condiz com a lei de Deus. E nós temos que, sim, respeitar, cada um fique na sua, independente disso, vamos almoçar juntos, vamos dormir sob o mesmo teto, vamos estar ali um cuidando do outro, por que não? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essas hordas de espíritos malfeitores, espíritos inferiores, demenciados e às vezes muito posicionados radicalmente dentro dos seus pontos de vista, eles procuram mesmo mentes mais frágeis para atuar. Eles querem ver aquela expressão, o circo pegar fogo. É aí que eles ficam felizes. É quando vê a desarmonia, é quando vê o desentendimento, aí eles se mostram felizes por essa realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, ter muita atenção com isso, porque senão estaremos à mercê dessas mentes tresloucadas que estão à solta no nosso mundo, contaminando toda a nossa vida. Bem, continuando então, dizia ali Aniceto a eles, né? Quem não empunha as armas destruidoras no campo da palavra ou da ideia haverá de estar degladiando. Mas todos nós pagaremos tributo. Todos nós. Porque todos nós sofremos a consequência ou as consequências do desequilíbrio, do mau ato, da má palavra. Todos nós vamos sofrer as consequências. Porque
há uma vibração pesada, há uma vibração deletérica, há uma vibração que traz consigo desequilíbrio, desarmonia, doença. E nós estamos sujeitos a tudo isso. Todos vamos sofrer. Não adianta dizer, está acontecendo lá, é lá, não sei onde, aqui não. Tá bom, aqui não, mas eu vou sofrer a influência dessas ondas mentais desequilibradas. Isso traz desgaste, isso traz cansaço, isso traz desânimo, isso traz desesperança. Então nós podemos ter quedas na nossa vibração muito rapidamente. Podemos ter quedas, sem saber até por quê. Mas é consequência de tudo que estamos vivenciando. E aí continua então Aniceto a dizer: é da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Nos entendamos. E para entender o outro, eu tenho que buscar essa compreensão de que somos criaturas diferentes, mas diferenças não são defeitos, são só diferenças. Essa é a minha maior compreensão, que eu preciso desenvolver. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Nós podemos esquecer a lei de Deus, que é a lei do amor, da harmonia, do equilíbrio. Podemos esquecer. Mas vamos responder no particular pela cota de contribuição que nós tivemos para esse desequilíbrio, essa discórdia mundial. Por isso que temos que tomar cuidado com a nossa palavra, cuidado com o nosso pensamento. Nós vamos ter que o tempo inteiro ter esse cuidado, porque nós vamos responder pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, por aquilo que insuflamos na mente do outro, por aquilo que estamos levando o outro a fazer ou a pensar. E pelo psiquismo ou pela psicosfera terrena, mais contaminada ou menos contaminada, que nós estaremos então produzindo por conta das nossas próprias atitudes. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque é complicado. Vamos responder. Nessa contribuição nós vamos então ter dificuldade. Assim, continua agora Alfredo a comentar. Ele prestou atenção, André Luiz também, e Alfredo diz então para Aniceto: é justo, quer dizer, é justo que cada um pague pela cota de discórdia. Há pessoas que têm um prazer enorme de levar a discórdia a um ambiente, a um casal, a amigos, a irmãos. É um prazer tão grande de fazer isso, de levar essa discórdia ao outro. Vai responder por isso. E se dessa discórdia gerou males maiores ainda, pior para nós, que somos os responsáveis por ela. Então nos diz Aniceto nesse instante: estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vinha a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Olha, nós falamos, André Luiz relata nosso lar, uma colônia espiritual. Nós estamos vendo um posto de socorro, né? Um local intermediário, não é uma colônia, é um posto, um pronto-socorro no mundo espiritual, um posto de atendimento, um PAMO, um UBS, como quiserem chamar. Mas ali, Aniceto está dizendo que ele foi até Alvorada Nova. A Alvorada Nova é uma colônia espiritual aqui
na Bacia de Santos, São Paulo, e pegando até a nossa serra aqui da Mantiqueira. Ela vem para cá, Alvorada Nova. Só que veja bem, Alvorada Nova está acima, é bastante elevada, é uma colônia espiritual, mais elevada ainda. Eles fui a Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas que nosso lar. É uma colônia, vamos dizer, mais nobre, mais rica, de espíritos mais enobrecidos, de almas mais celestiais, vamos dizer, mais prontas no bem, mais ativas no bem. Nosso lar estava num ponto de socorrer criaturas das regiões umbralinas. Nosso lar estava ali como um grande núcleo de atendimento, de organização, de recondução à reencarnação. A Alvorada Nova tem outras propostas e é para espíritos mais elevados. Interessante a gente ver isso, está aqui, território brasileiro. Então fica em zonas mais altas e vinha a saber, então em Alvorada Nova, é que ele soube que planetas, né, pela espiritualidade superior desta colônia, ele soube que os planetas próximos à Terra estavam determinando providências materiais, providências de máxima vigilância nas fronteiras com a Terra. Então, quais são os planetas que estão próximos aqui de nós, né? Vênus, que está próximo de nós, e Marte, são os dois mais próximos. Então, esses planetas mais próximos estariam levantando barreiras para evitar as vibrações da guerra, para não desequilibrar os habitantes desses mundos. Porque senão é o tal do bombardeio magnético, tempestade magnética, formada pelos pensamentos doentios que a Terra estava emitindo pela declaração de guerra. Ensinavam-nos os vizinhos beneméritos que temos de suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levamos a efeito. Então, eles fecham as fronteiras vibratórias, nós não podemos passar para eles o mal que estamos produzindo. Barrou. Esse mal todo vai ficar conosco. Somos nós que ficaremos chafurdando nesse lamaçal psíquico criado pela guerra, pelas dificuldades, pelo ódio, pelo desentendimento. Então este movimento todo, não adianta nós queremos empurrar para o outro o nosso lixo emocional, nosso lixo mental. Nós vamos ter que dar conta, nós vamos ter que reciclar, porque eles vão fechar as possibilidades de contato. Eles não querem receber esse tipo de energia. Então, somos finalmente a casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. A referência à casa grande é a questão de casa de fazenda. Época de escravatura era a casa grande e a roupa suja da casa grande era lavada lá pelos escravos, na senzala, em outros ambientes. Não era lavado na casa grande. A sujeira ia na mão dos escravos que tinham que dar conta. Então aqui, olha, nós somos a casa grande, mas que vai ter que lavar a roupa suja dentro de casa. Não adianta querer empurrar para o outro não vai receber. Fechou a possibilidade de contato, de relação, e então nós vamos ter que dar conta dessa sujeira toda. Nós é que vamos ter que lavar, que dar jeito na situação. Ismália chega ali naquele momento, a esposa de Alfredo, e diz: infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Então, comparando, Ismália está comparando a população, né, a população da Terra, neste momento, com a Jerusalém da época do Cristo,
omissa, envolvida com materialidade, excesso de materialidade, com dificuldades de relacionamento com o outro, questões de separação, guetos separadores. Então ele diz, a falta de humanidade daquele povo, tanto que condenaram Jesus, nós vimos isso. Então ele diz assim, que infelizmente, como coletividade, nós estamos como aquela Jerusalém escravizada ao erro, cheia de erro, cheia de dar valor ao que não merecia tanto valor. A Sandra perguntando como são feitas essas barreiras. Barreiras magnéticas, cortinas magnéticas, campos magnéticos. Pensemos numa cerca elétrica da nossa casa e nós colocamos uma plaquinha assim, cuidado, cerca elétrica. Por que isso? Porque ali tem um campo de energia que se alguém for tocar, poderá levar um choque até morrer. Depende da voltagem que está ali, circulando ali. Então há uma eletricidade no ar, há uma barreira magnética, eletromagnética, que não permite que estas energias diferenciadas adentrem, ela faz um bloqueio. Nós temos um outro exemplo, talvez, que fique mais fácil para a gente. Existe possibilidade, através de um campo energético, um campo eletromagnético, bloquear celulares numa região. Nós ouvimos falar disso nos dias atuais. Há um bloqueio, não se consegue fazer ligação celular quando esse dito aparelho está gerando um campo eletromagnético ali que não permite que as ondas do celular atravessem aquele espaço. Ela confina aquelas ondas sem permitir que saiam dali. Então, existem esses aparelhos, nós já ouvimos falar muito disso, porque muitas vezes foi falado dos presídios terem esses aparelhos impedindo o funcionamento de celulares nas penitenciárias. Nós já vimos falar disso. Então são campos magnéticos gerados por aparelhos. Agora, se nós aqui conseguimos fazer aparelhinhos para impedir as ondas de celular e a comunicação, imagine um mundo espiritual muito mais adiantado, que tipo de aparelho eles não têm para evitar que essa comunicação doentia, deletérica, ruim, desequilibrante atinja os seus habitantes. Ele vai fazer um bloqueio. É essa mesma forma de agir quando nós estamos vendo esse relato. E aí, seguindo, eles continuam então, Ismália continua dizendo, todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Quer dizer, todo dia Jesus oferece alguma coisa boa para nós, seus ensinos vêm para nos ajudar, sua vibração é uma vibração de cura para as almas que aqui habitam. No entanto, nós não reconhecemos, não agradecemos e acabamos ainda por crucificar Jesus de novo. De novo, porque quando deixamos de lado tudo que vem dele, é como se estivéssemos crucificando novamente. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulação que fracassam sempre. Então a nossa atividade, né, atividade humana na face da Terra, dos espíritos aqui encarnados e reencarnados, quase que está reduzido a isso. Repete a lição e parece que fica patinando no mesmo lugar porque não consegue o sucesso desejado. Ficamos repetindo as mesmas coisas. Hoje, na nossa atualidade, existe uma frase assim, de que como é que você quer que as coisas mudem se você continua fazendo tudo do mesmo jeito? Então, se continuamos fazendo da mesma forma, qual é a resposta que eu vou ter? A mesma de sempre. Se eu quero uma resposta diferente, eu tenho que ter uma ação diferente. É a lei de ação e reação.
Então, neste aspecto é que ela diz que a humanidade fica repetindo os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos sem sair do lugar, fazendo as coisas acontecerem da mesma forma, fracassando. Porque se não tem uma mudança de atitude, não tem uma mudança de resposta. E aí, o fracasso que já foi feito pela atitude anterior continua existindo. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com Anásis e Caifáses, e nesse passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então vamos olhar com mais tranquilidade esse parágrafo assim tão longo, mas porém tão significativo para o nosso entendimento. Não saímos do estágio da experiência, estamos toda hora fazendo o mesmo exercício. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo. Então o que é que estamos repetindo no mundo? Na nossa atividade no mundo, a população, os seres humanos aqui da Terra. A política com os Césares, imperadores, ditadores, dominadores. A política que deveria ser algo em benefício do povo, ela é invertida, ela é em benefício do político que está à frente. Ele é o César e os outros são seus súditos. Ele não entendeu que ele só está lá, no nosso caso democracia, existem outras formas de governo no mundo, mas no nosso caso democracia ele só está lá porque o povo confiou e colocou como representante do povo naquele posto. E de repente ele chega naquele posto e vira o ditador, e vira aquele que quer dar as ordens em tudo, quer mandar em tudo. É a política dos Césares, tomar posse, tirar do outro, enriquecer os seus cofres. Essa é a política dos Césares que Ismael está falando. A justiça com os Pilatos. Veja que ela coloca no plural porque ela está usando de exemplo o comportamento da pessoa do César, dos Césares romanos, o comportamento de Pilatos, então os Pilatos, pessoas que se comportam como Pilatos. Qual foi o comportamento dele? Não foi aquele de lavei as mãos? Ele não fez nada a mais para ajudar. Jogou para o povo decidir e lavou as mãos. Então é disso que ela diz, a justiça com os Pilatos. Eu jogo para decisão para outro, lavo minhas mãos e fico tranquilo comigo, com os meus interesses. Porque ele jogou Jesus para o povo, para atender os seus interesses de ficar bem com Roma. Foi isto. E é assim que acontece na justiça terrena. Querem ficar bem com outros maiores e jogam, então, o povo e lava as mãos, joga as regras e lava as mãos, aconteça o que acontecer, não é mais responsabilidade minha. Então, essa é a justiça. A fé religiosa com os fariseus. Os fariseus, aquele grupo de judeus que era do Sinédrio, que era do templo, e que como sacerdotes conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem a religião, faziam muita questão do cumprimento dos ritos da religião, daquilo que era o sagrado da religião, exigiam uma observação da lei de uma forma bastante acentuada de todas as pessoas. Então eles dizem assim, a fé no mundo atual, a fé religiosa, nós estamos nos comportando como os fariseus, que tem um culto exterior, um comportamento exterior, preconiza essa atitude de viver os rituais, mas o que os fariseus faziam? Roubavam, destruíam,
mandavam matar. Eles eram mundanos, mundanos. Por trás da aparência de santidade, de respeito às leis morais, que eram as leis mosaicas da época, eles transgrediam todas essas leis na intimidade. Então, na fé religiosa, nós estamos fazendo assim: vamos aos cultos, ouvimos o que é certo, lemos nas obras sagradas de cada tradição o que devemos fazer e vamos lá e nos comportamos dentro daquele rito da maneira adequada. Na vida particular, no dia a dia, não fazemos nada disso. Não cumprimos, temos outro comportamento, é ter duas caras. Por isso Jesus disse: hipócritas, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Foi assim que ele se referiu aos fariseus, porque era este o comportamento. Então, a Ismália diz a mesma coisa. Na fé religiosa estamos nos comportando como os fariseus. O sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, intransigentes, interessados no dinheiro, interessados naquilo que ia ser o óbolo colocado ali no átrio para eles. Quer dizer, muitas desses sacerdócios não é amor a Jesus, amor a Deus, amor à religião, amor nesse sentido, mas é interesse material. Interesse material. Então, no sacerdócio, como esses rabinos do Sinédrio, pregam o amor ao próximo, pregam o prato de comida para o pobre, né? A simplicidade, e vivem no Fausto. Não queremos generalizar nada disso. Nem Césares, nem Pilatos, nem fariseus e nem os sacerdotes do Sinédrio. Há muita gente boa em cada um desses grupos, mas uma grande maioria dentro desses grupos se comporta dessa forma. Então, ainda há na Terra muitas pessoas equivocadas quanto ao caminho que abraçam e ao que pretendem. E aí continua ela a dizer: a crença, nos comportamos como os Jairos, que acreditam e duvidam. Jairo era um chefe de sinagoga, cuja filha teve aquela morte aparente. Lembra-se a morte da filha de Jairo? Ela teve uma morte aparente e eles foram desesperados atrás de Jesus para que socorresse a menina. E é uma cena bonita, porque Jesus vai à casa de Jairo, coloca a mão sobre a testa da menina e diz: Talita cumi, quer dizer, levanta e anda. Falou para aquela menina: levanta, sai desse estado. Era morte aparente, né? Hoje nós saberíamos disso, uma parada cardíaca, talvez, que a energia de Jesus foi o motor de arranque para ela. Claro que ajudou a menina. Mas Jairo acreditava e duvidava, ele ficou em dúvida de ir buscar Jesus, os outros é que foram, porque ele era lá da sinagoga e não aceitava muito bem. Os negócios com Anás e Caifás. Anás e Caifás eram sacerdotes. E, se não me engano, Anás é que era genro de Caifás, ou invertido. Mas eles eram então da mesma família, Anás e Caifás. Quando Jesus é preso no horto, naquela noite, ele é levado para o palácio de Anás. E depois é que ele vai ter a Caifás. Então, eram sacerdotes dispostos a cumprir aquelas coisas e tinham toda a ostentação, todo o luxo, todo o desregramento, todos os interesses materiais. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Porque se ainda nos comportamos assim, a humanidade terrena se comporta assim, por isso que ela diz, não mudou muito daquela Jerusalém cheia de erros, porque todos esses personagens que ela citou viviam em Jerusalém.
cometendo todas essas atrocidades, enganos, interesses materiais, e o mundo não mudou tanto assim nesses 2000 anos. Encontramos personagens com comportamentos bem semelhantes a estes no dia a dia do nosso existir. André Luiz estava encantado, encantado com aquilo que ele ouvia, com aquelas colocações, e eles, como é angustiosa a destruição pela guerra. Porque a ideia de guerra de André Luiz é a mesma que talvez a maioria de nós tenha. Guerra entre dois povos, destruição, campo de batalha, mortes dos soldados que estão ali, civis que também perecem em situações de guerra. Enfim, sabemos desse caos material e muitas vezes local. Mas não imaginamos que o que acontece num ponto do planeta vai contaminar todo o planeta, vai atingir todas as criaturas aqui reencarnadas. E não imaginamos que o que acontece num ponto do planeta com esse aspecto onde gera ódio, incerteza, angústia, de aflição, desespero, esses pensamentos mais difíceis, mais densos, isso vai para o astral e contamina o mundo espiritual. Nós não imaginamos. Então André Luiz agora tomava pé do tamanho da confusão que a gente arruma quando desequilibra alguma coisa por aqui. Até outros mundos seriam atacados se esses mundos não erguessem essas barreiras de contenção para esse tipo de vibração. Iria prejudicar lá aquelas mentes que estão lá em trabalho, em outra vivência, mas iria contaminar aquelas mentes. Bem, tem tanta gente que eu não disse boa noite hoje. Kenny, Marilene, muito obrigada pela companhia. Desculpe, Cleide, Sandra, Heloísa, nós não tivemos tempo ainda de dar-se boa noite. Lia, seja muito bem-vinda. Silvio, Silvia, sejam todos bem-vindos. Cidinha, a gente agradece muito a companhia de vocês aqui no Face e o pessoal todo lá também no YouTube. Helena, Getúlio, Edna, Rosa, Brígida, Divone, olha quantos amigos estão conosco nesse instante. Nós agradecemos muito porque é movimentação. Nós estamos falando de energia, gente. Todos esses que aqui estão neste momento pensando em nos tornarmos criaturas melhores, em mentalizarmos coisas mais sadias, em colaborarmos com um mundo melhor, não importa quantos somos, estamos fazendo a diferença. Se existem núcleos de mentes maldosas querendo desequilibrar mentes mais frágeis, nós podemos ser um núcleo de mentes mais generosas, mais lúcidas, querendo levar um pouquinho desse bem-estar a outras mentes que talvez estejam enfraquecidas e necessitando deste tipo de vibração. Então é uma bênção podermos estar juntos aqui, vibrando com esses pensamentos de esperança, sabendo a realidade da humanidade terrena, a realidade do planeta, mas sabendo muito mais que o destino final é o bem, que não estamos sós, que a espiritualidade amiga está sempre junto de nós e que possibilita vibrações melhores, e que se nós nos abrirmos para essas vibrações, claro, vamos diminuindo a nossa listinha, né, de débitos, vamos, quem sabe, ganhando algum crédito para uma vida mais tranquila para nós e todos aqueles que conosco partilham da humanidade terrena. É isto. Então assim nós conseguimos alguma coisa melhor. Bem, André Luiz então falava sobre a angústia da guerra, e Alfredo diz a ele: nestes tempos a prece é uma luz. Olha aí o que estamos acabando de dizer. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Na hora da aflição é que nós vamos fazer prece com muito mais intensidade. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz.
Quer dizer, na angústia, na aflição, no desespero, vamos unindo força, vamos unindo pensamentos positivos, vamos pedindo a Deus, vamos vibrando pelo bem. Imaginem que para iniciar a recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Então, Alfredo, que dirigia o posto de socorro, já tinha ido à Europa algumas vezes recolher aqueles que lá desencarnaram desesperados na guerra. Ele recolhia. Há dias em missão, né, dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. Bristol, uma cidadezinha da Inglaterra. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. Porém, no seio da noite destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto bombas eram arremessadas ao solo. Interessante a gente ver. Há um deslocamento de aviões, mas os espíritos, a equipe de espíritos socorristas está ali. Vai acontecer desencarne, vai acontecer dificuldade, mas os socorristas estão prontos para conduzir aquelas almas que vão se desprender do corpo físico naquele instante. Elas não estarão sozinhas, elas estarão amparadas. Mas o que eles perceberam? Um facho de luz num ponto nessa região debaixo de pesado bombardeio. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. A equipe de socorro encontrou aquele ponto luminoso como um campo de pouso. Era a luz ali que eles tinham que descer. Com surpresa verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Porque a igreja é um ambiente de oração. A oração, ela vai impregnar as paredes da igreja. No nosso lar vai fazer a mesma coisa, o Evangelho no Lar é para isso. Impregnar as paredes do nosso lar dessa vibração poderosa da oração. Que vejam que ali eles viam um foco de luz, porque tinham ali pessoas em oração. Alguns cristãos corajosos, que estavam debaixo de bombardeio, reuniram-se ali e cantavam hinos. Durante a guerra, o desespero, eles se juntaram e se agarraram na fé, cantando hinos de louvor. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em nota de fervorosa confiança. Ele leu a passagem e eles cantavam os hinos com uma confiança enorme do auxílio divino. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam reunidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos em pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento à espiritualidade socorrista. Se manteve em pé em sinal de respeito àquelas pessoas que estavam ali contritas na sua oração. Era tanta fé, era tanta confiança em Deus que a luz que eles estavam produzindo invadiu o espaço e a espiritualidade socorrista se calou em respeito. Continua então ele a dizer, ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Olha, os políticos haveriam, depois das guerras, claro, e isso nós sabemos que aconteceu, os bunkers, os abrigos antiaéreos que hoje existem, foi depois, né? Que vão surgindo e vão colocando as defesas. Então muitas pessoas, mesmo agora que nós estamos vendo a dificuldade
da Ucrânia, nós vimos regiões que as pessoas corriam para o subsolo, em paredes mais grossas, mais protegidas, para evitar o bombardeio, evitar perder a vida no bombardeio. Esses políticos vão construir isso no futuro, e esse futuro já chegou, porque nós estamos vendo. Mas os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Como vamos construir esses abrigos contra os trevosos? Através da oração, através do pensamento positivo, através de sentimentos mais nobres, através da fé, da confiança, da esperança, através da vida mais reta. É assim que nós vamos construindo abrigos antitrevosos, que são os espíritos desejosos do mal. Então aqui ele encerra o Alfredo ainda tem uma fala dizendo: às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Não somos movidos na paz, não estamos habituados, é na hora difícil que nós acabamos descobrindo forças que até então não sabíamos que tínhamos, atitudes mais nobres, pensamentos mais nobres, serão todos eles produzidos nos momentos mais difíceis. Bem, meus amigos, o capítulo 18 encerra por aí com essa bela reflexão. Não permitamos que as nossas mentes mergulhem no negativismo, na discórdia, na briga, essa guerra de palavras e pensamentos. Não vamos permitir que esses pensamentos façam morada em nossas consciências. Vamos na luta interior, banindo de nossas mentes qualquer tipo de pensamento de revide, de ódio, de rancor, e vamos vibrando pelo bem para todas as criaturas, confiando: o Senhor está no leme, nós não estamos sós. E os amigos espirituais precisam da nossa participação para eles poderem agir com mais propriedade, mais rapidez em todas as situações. Nós temos aqui aquele poema de Eurípides Barçanufo, para encerrar a nossa noite, que diz: ser espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade, o abismo da perdição. Em Deus é ter sempre presença, profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem já não tem um pão, é tornar-se complacente para o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é perdoar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. Com certeza, se começarmos a proceder assim, seremos nós aqueles que haveremos de construir os abrigos antitrevosos na face da terra. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, e até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir, quando estaremos aqui com mais reflexões da doutrina espírita. Muita paz, muita luz a todos, uma noite bem tranquila. Deus abençoe.